E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Aqui, para variar, tá um clima de frio, chuva. Antes da gente começar a nossa aula aqui, deixa aquele like bonitão aí. E no fim do vídeo, deixa um comentário aí para ajudar a gente a ter mais, como se diz assim, disposição em gravar, em trazer aulas para vocês. Não que eu não tenha, mas algo para incentivar cada vez mais. Bom, vocês estão vendo aqui que os gráficos estão fazendo um movimento atípico. Olha só, atípico. Virou 8 horas da manhã, então é um momento de ficar um pouco longe do gráfico. Enquanto isso, eu vou procurando alguns gráficos aqui. Vamos ver se algo aparece de forma benéfica para a gente treinar. Quando você vê assim, ó, uma situação como essa, você está vendo o gráfico, os candles, de repente ele começa a fazer algo. Olha aqui, ó, a diferença, ó. O volume daqui e o volume de negociação mudou, né? Então tá tendo algum evento, alguma notícia, ou pode ser abertura e fechamento de alguma das bolsas. Esperto. Melhor não entrar. Melhor não entrar no trade e aguardar uns minutos. Enquanto os minutos correm, queria falar algo para vocês em relação a isso, justamente isso. Alguns passos que levam os trades de opções binárias a não terem vitórias. Por exemplo, o que acontece? O trader de opções binárias, ele chega aqui, ele não sabe qual o melhor gráfico para operar. Ele não sabe. Ele imagina. É claro que ele é o gráfico dentro da gestão e do conhecimento técnico dele. Se ele trabalha suporte e resistência, qual o melhor gráfico para ele trabalhar suporte e resistência? Ele trabalha suporte e resistência numa questão paralela do gráfico, que seria o suporte e resistência convencional, ou ele trabalha suporte e resistência em tendência? Se ele trabalha suporte e resistência em tendência, aí ele vai trabalhar rompimento, retração e continuidade no movimento, correto? Correto. Então, qual é a aptidão dele em relação a isso? Fica essa questão no ar, fica esse detalhe. E fica meu questionamento. A minha ideia dele entender qual é o gráfico ideal para ele trabalhar. Então, um dos passos que o trader não sabe fazer é procurar um gráfico. É identificar o gráfico que se adequa a ele. Não sei se você percebeu, mas acabei de fazer uma entrada aqui, vi uma oportunidade enquanto eu estou falando e vamos aguardar. Então, um dos passos para que ele não tenha vitórias é não escolher o gráfico, não saber utilizar o gráfico de forma consistente. Ele tem que chegar diante do gráfico e olhar assim, ó, esse gráfico aqui é bom para eu utilizar minha técnica. Ó, esse gráfico aqui não é bom para eu utilizar minha técnica. Primeira coisa, é o primeiro passo. Se ele não sabe escolher o gráfico, é o primeiro passo para a decadência dele. É o primeiro passo para ele não ter uma vitória. Vocês, eu acho que já devem ter percebido aqui o porquê do meu movimento. A minha entrada, eu olhei o gráfico, não está bom nessa situação, só que quando eu ampliei, o que eu vi aqui, ó? Topos anteriores. E se a gente colocar aqui, ó, como eu sempre costumo falar para vocês que eu procuro ter uma visão de 100% quando o gráfico está no canal, o que ele fez aqui, ó? Ele rompeu aquele suporte, retraiu. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer aqui a continuidade. Então ele fez aqui um pullback. Simples assim. Um pullback. Tá? Então essa foi minha entrada de agora. Então a primeira coisa que ele tem que entender é o gráfico.
O gráfico está fazendo o que eu utilizo? Não liguem para o barulho, hein? Toda vez eu falo para vocês do barulho, vocês me perdoem. A vizinhança está sempre em obras. É normal, tá? Me desculpa aí. O gráfico está numa lateralização? Você trabalha esporte e resistência de forma convencional, paralela? Está chegando nos extremos? Ótimo! Prepara a sua ação para a entrada. Olha o gráfico. Ah, Cadu, eu não gosto de trabalhar dessa forma, não. Eu gosto de trabalhar em tendência. Ótimo. Então tá, o gráfico está em alta. Está fazendo topos e fundos mais altos. Prepara a sua ação para você tomar o que então? As atitudes de entrada. Os pontos de entrada. Ah, Cadu, o gráfico tá estranho aqui, cara. Ele não tá fazendo suporte, não tá fazendo resistência, ele tá descendo adoidado aqui, ó. Tá sem freio. Eu não sei se eu continuo a tendência, eu não sei o que eu faço. Você não sabe o que faz? Não faz, meu irmão. Ah, ó, o gráfico rompeu, tá querendo voltar para a região, mas eu não sei se ele já vai fazer uma sequência, eu não sei se eu entro, se eu não entro. Você não sabe? Não entra, meu irmão. Não entra. Você não sabe o que faz, não faz. Simples assim. Na dúvida, não faça. Primeiro passo para você não ter vitórias em opções binárias é você não escolher o gráfico correto. Por exemplo, escolhi esse gráfico aqui. Isso que eu olhei para vocês e falei dos gráficos, né? Que os gráficos estão ruins. Que os gráficos... Olha isso aqui. Ah, ele está fazendo um... Ó, ele está fazendo aqui, ó. Pera aí, não ficou legal. Ele está fazendo uma movimentação de alta, né? Sim, mas e aí? Para onde ele vai? Cara, olha a diferença desses candles aqui e desse volume para esses candles desse volume. Não estou querendo dizer que você tem que usar o volume. Só estou dizendo para você ter uma noção. Olha a diferença da situação. Vai operar numa situação dessa? Não, cara, não. Eu falo cara, né? Mas entendam. É uma forma de expressão. Vocês, moças, meninas, lindas e abençoadas que estão aqui, entenda, tá? Estou falando com vocês também. E o barulho das obras ao fundo não param. Mas deixa isso abalar você não. Vamos prestar atenção aqui. Primeiro passo é a questão do gráfico. Segundo passo é não entender quais são as regiões. Olha aqui, ó. Esse gráfico eu entrei. E por que eu fiz essa entrada nesse pullback de venda? Porque ele chegou em uma região. Que região que ele chegou? Em uma região de suporte que quando ele rompeu, quando ele fez o rompimento, ele deixou de ser suporte e se tornou uma resistência. E aí eu fiz então o que? A entrada nele para a continuidade da queda do movimento de queda. Ou seja, eu chamo essa região de bipolaridade, que é onde um suporte se tornou uma resistência se tornou um suporte. É onde um topo e um fundo se encontram, onde um topo e um fundo e um topo se encontram, onde um topo e um fundo se encontram. É essa região. Então, como o trader não terá vitórias em opções binárias em suporte e resistência? Quando ele entra de qualquer forma. Olha isso aqui, ó. O gráfico veio num canal reto, chegou aqui, perdeu a força, fez esse topo. Retornou aqui, subiu. Quando ele sobe, o que aconteceu? Ele encontrou um topo anterior. Quem entrou na correção do movimento, quem? Voltou aqui, ó. Esperou a tendência, perdeu força, ajustou no suporte certinho, entrou aqui para compra, mais uma vitória. Retornou aqui, fez esse candle de alta aqui, ó, de repulsa no suporte, entrou na continuidade da tendência, gain de novo. Chegou aqui, ó, no topo, mesmo sendo um candle de força. Para aqueles mais corajosos que entraram vendido aqui, ó, mais um gain de novo. Ou seja, são regiões. Por que
reverteu esse preço aqui, ó. Olha aqui, ó, uma região. Isso que ele preencheu a sombra antes, tem vídeos aqui sobre preenchimento de sombra. Olha isso aqui, ó. Fez um suporte aqui, por que que o preço subiu aqui, ó? Tocou no suporte, subiu de novo. São regiões. Como eu identifico essas regiões? Com a bipolaridade, que eu digo, né? Sempre. Ó, bem próximo da região. Topos e fundos, fundos ou topos, que se espelham no passado. O presente se espelha no passado. Se o espelho está se o presente está se espelhando no passado, ele pode fazer uma correção. Ah, e se ele passar do ponto da correção? Ele vai fazer uma retração e vai dar continuidade ao movimento. Se assim o fluxo dos candles mostrarem para nós. Então qual é o segundo passo do trader de opções binárias não ter vitórias? Não se localizar em regiões de probabilidades de entradas no trade. Então nós vimos que um dos passos de derrotas dos trades de opções é ele não escolher o gráfico correto. O segundo passo é ele não entender quais são as regiões corretas de trade. E o terceiro passo é ele não entender o movimento dos candles. Por que eu digo isso? Porque opções binárias, principalmente 1 minuto, a gente não necessita do entendimento do grande movimento. O meu filtro de entrada, além do gráfico, além das regiões, é o candle. Então, se o candle acabou, aqui é uma resistência, tá? Vamos dizer que aqui, ó, é uma resistência. Resistência. E o candle está subindo. Subindo. Rompeu. Ele faz um retorno. Você aguarda. Ele chega, quando ele chega aqui, ele deixa um candle dessa forma assim, ó. Se você olhar aqui atrás, você percebe que os fundos estão mais altos que os anteriores e os topos estão mais altos que os anteriores. O que ele está fazendo? Movimento de alta. Movimento de alta. Você compra onde? No fundo. Fez um fundo que está conectado com um topo anterior ou um fundo anterior lá atrás. Olha o que aconteceu aqui. O que ocorreu aqui? Ocorreu a bipolaridade. Então, qual é a minha atitude aqui nessa região? Se a tendência mostrou um fim de tendência e fraqueza, é fazer uma compra, bambino. Fazer uma compra, bambina. Então, o candle, no caso aqui, vai te mostrar na região qual é a posição que você tem que tomar. Por que eu falo isso? Cara, se você entra num trade para encerrar em 1 minuto, que seria em Forex um scalper, é para encerrar em 1 minuto, e você vai fazer uma entrada numa ignição ou num fim de tendência, numa exaustão de tendência, é o candle anterior que vai te mostrar o que fazer. Aqui, por exemplo, você não precisaria nem ter entrado nele, você poderia ter esperado ele confirmar a correção e entrado no segundo. Se ele terminar como um candle de força, o que é um candle de força? Isso é um candle de força. O que seria um candle com menos força? Isso seria um candle com menos força. E assim por diante, ó. E assim por diante. Até onde as forças se equivalem. Poucas forças. Ah, e se ele fizesse um candle assim, ó? Também. Olha o corpo. O corpo é que comanda o fluxo do movimento. Quanto mais corpo, mais força. Quanto menos corpo, menos força. E aí, é claro, para onde está o pavio? O pavio significa que tem força contra. Aqui, o que acontece nessa região aqui, ó? Ele não sabe para que lado ele vai. Ele está indeciso. Então, é um momento onde a força de compra está entrando na região. Entenderam? Então, 3 passos para o trader não ter vitórias em opções binárias. Não escolher o gráfico correto. Não saber a região que deve tomar por região de trade. E não saber fazer a leitura dos candles nas regiões. Tanto como fim de tendência como início de tendência. Tá bom? Se você corrigir isso no seu operacional, se você corrigir isso,
no que você faz diariamente, com certeza você vai ter alguns ganhos. Com certeza. Se você quiser se aprimorar nos trades, melhorar nos seus trades, eu tenho um treinamento aí online, tá aí na descrição abaixo do vídeo. Eu tenho também, eu estou divulgando aí um e-book. Eu não conheço o cara, mas uns 4 anos atrás eu li ele, muito bom, sobre análise técnica, um preço justo também, se você quiser aí para te ajudar. Eu não tenho ele, porque quando eu comprei ele online, depois eu excluí a minha plataforma que eu tinha online de leitura, eu não tenho mais ele. Se eu tivesse, eu disponibilizaria para vocês, mas eu não tenho. Então, nada mais justo, deixa o link aí também, vocês contribuem para o cara aí, que faz um trabalho legal, que é um e-book que ajuda muito nessa leitura gráfica, tá? Tá aí no link de descrição também, caso você assim perdão, vamos voltar. Se assim você tiver interesse, tá? Tudo isso para te ajudar. Lá no Telegram também tem um e-book sobre padrões de reversão de candle nas regiões. Tem lá 16 padrões que todo trader tem que saber. Então você vai lá no Telegram, clica lá. Quando você entrar no canal do Telegram, no meu canal, lá no cabeçalho vai estar lá o link para o download. É só fazer o link para você, de graça também. Esse e-book aí para você ler, reler, imprimir, deixar na porta do quarto. E você sempre, quando olhar um padrão daquele, a probabilidade de fazer uma correção no movimento é muito grande, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com o seu lado educacional, espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento. Deixa um comentário aí para nós, o que você gostaria de aprender, o que está sendo as aulas. Deixa um like bonitão aí, compartilha o vídeo aí com pessoas que você acha que tem o interesse de conhecer, em grupos aí que você conhece. Vamos colaborar com as pessoas aí também que buscam um conhecimento. Até esses dias mesmo teve um rapaz que falou que queria fazer um treinamento. E eu falei, ó, eu tenho um treinamento online aí, a minha intenção não é vendê-lo, porque eu explico tudo aqui no YouTube, mas quem quer de uma forma rápida e uma questão mais lógica ali por etapas, já fazer um curso, um treinamento na verdade, que você tem acesso a 1 ano e pode ali destrinchar, ao invés de ficar aqui peneirando no YouTube as temáticas, tá na metade, tá por 50% de desconto, tá lá. Por causa de tudo isso que o mundo está vivendo, o planeta Terra está vivendo, ele está lá. Essa semana mesmo eu descobri que tenho mais de 70 alunos aqui no YouTube fora do país e estão acompanhando, alguns mandam recados falando que estão aprendendo. Isso é muito gratificante, muito gratificante. Qualquer dia eu vou postar aqui os vários recados que eu tenho recebido de alunos. Aqui eu falo alunos assim de forma carinhosa, na verdade são seguidores, né? Porque aluno seria aquele que eu dou a mão e caminho com eles e ensino mesmo. Aqui eu ensino, mas eu não sei do outro lado, da outra parte, se realmente está acompanhando da forma correta, né? Lembra que eu falo para vocês? Ter um caderno, anotar, escrever, rabiscar. Qualquer dia eu vou tirar foto do meu caderno que eu tenho aqui de estudos aqui e vou postar para vocês entenderem quando eu falo sobre desenhar no caderno. Isso ajuda muito a escrever, a anotar, tá bom? Isso grava na sua mente. A nossa mente é feita de padrões, isso grava, tá bom? Desculpa o barulho aí no fundo, gente. Mesmo debaixo de chuva o pessoal tá trabalhando aqui ao lado. Infelizmente esse barulho às vezes vai ter, porque o pessoal não para nunca em obras aqui. Mas aí, fica todo mundo na paz aí, fica todo mundo com Deus. Vejo você numa próxima aula, vejo você num próximo trade. Fui!